Mas é isso, divulgado nesta quarta-feira, uma parcial, né? Não é o fechamento do balanço do São Paulo, ainda falta alguns meses para acabar o ano, mas com superávit atual nessa casa de 79 milhões. E mesmo que a arrecadação diminua nos últimos meses, né, a temporada acaba em novembro, a previsão é de fechar no azul depois de muito tempo. Claro, né, Tironi? Tudo, como a gente vem falando aqui, superou expectativas, ou quase tudo. Na venda de jogadores, já estava quase no limite do orçamento quando surgiu a venda do Antony, meu velho, lá para o Manchester United. Aí a coisa passou muito do limite. E a improvável saída do Casemiro do Real Madrid, né? Isso, essas duas coisas, no fechamento da janela, o Manchester United ainda salvou o São Paulo. Lembrando que esse dinheiro, sobretudo do Antony, é parcelado, então vai pingando em parcelas, não todo agora, ainda vai ajudar para o ano que vem bastante. Mas essa meta de venda de jogadores foi superada com folga. A meta de competições, importante isso, né, de premiações, ela foi atingida em todas as competições. Paulista chegou à final, era a meta. Sul-Americana chegou à final, era a meta. Copa do Brasil chegou à semi, a meta era até as quartas. Brasileira é sexta colocação. Essa é a mais difícil. Mas se terminar oitavo, não é tanta diferença assim. Então, a meta de competição atingida, meta de marketing atingida e superada, meta de bilheteria atingida e superada, meta de anunciantes também. Aliás, Tironi, fechou a LG, patrocínio pontual para os ombros na final. Meio pé quente, LG, né? Tem uma coisa cabalística ali, né? Vestiu o São Paulo na final do Paulista, o campeão paulista lá com o Crespo, só para a final, patrocínio pontual. Então, tudo isso, nesse bolo todo, é boa notícia de receita. Só para a gente passar a régua. É claro que a divulgação desses números na semana que vai ter eleição, votação para a reeleição, né? Então, o pacote de boas notícias financeiras dadas antes da votação para a reeleição, que acontece sábado. Aquela coisa, a diretoria atual mostra os números que são positivos. Os negativos, dívida ainda está em 700 milhões, ainda não saldaram completamente os jogadores, a dívida passadas dos jogadores prometem até o final de outubro, era fevereiro, está em outubro. Então, é aquela situação. Mas, desde a venda do Antony, esse momento político / financeiro seria utilizado. Como o time ainda chegou na final da Sul-Americana, então eu acho que essa votação de sócios chega no melhor momento para essa diretoria, né? O time está na final, superávit bonitão, e aí vamos para a eleição no sábado, domingo tem jogo com o Avaí, e é possível que o São Paulo já saiba, ou vai saber, no domingo contra o Avaí, o São Paulino, se o presidente Casares poderá ser reeleito ou não ao final de 2023. Esse é o pacote das notícias financeiras. Até isso deu certo, né? A eleição, a votação, enfim, vai ser antes do jogo contra o Avaí. Então não pega o efeito do jogo contra o Avaí, não sabe o que vai acontecer, sei lá, se o São Paulo tropeça, espero que não. E também não pega a final, né? A final estamos na final, mas não sabe se vai ganhar ou vai perder. A votação é antes, então não vai ter o efeito disso aí. Então só é positivo, coisas que não aconteceram ainda. O jogo contra o Avaí e a final. Só está colhendo os louros de ter chegado à final para essa votação aí, que é a segunda tentativa da diretoria do Casares de tentar a reeleição. Na primeira fracassou e agora tenta novamente. O Casares também tem feito questões aí fora, questão de clube. Fizemos uma conversa junto à prefeitura e vai ter um piscinão lá perto do Morumbi para não ter mais enchente. Aí isso ele já afaga também os caras que vão para o clube social lá, né? Sempre, quando tem chuva muito forte, inunda, alaga lá, e ele, não, agora vai ter um piscinão. Então ele está fazendo lá o seu papel de candidato para tentar a sua reeleição, que a gente já falou, eu e a Laura já falamos muito sobre isso. Não somos contra a reeleição, somos contra a reeleição, ele se beneficiar de uma regra que ele vai criar, e ele ser o presidente. Aí é o casuísmo, e aí realmente não dá.
que o Del Valle abriu mão de mais de 12 mil ingressos, caracterizando quase torcida única, o frisson da procura dos São Paulinos por ingresso, por viagem, aumentou. Antes, vamos dar uma contextualizada. Eu sou frontalmente contra a final única. Final única é isso. Sim, somos dois. É sempre um local, só vai quem tem muito dinheiro, aquela situação é difícil, o pacote da organizada, que é 900 paus, tá difícil, porque é difícil ter 900 paus, tem essa situação toda. Então, assim, só vai ter São Paulino? Sim. Quantos São Paulinos? Essa é a questão. E os São Paulinos que estão gastando bastante para ir estão com dificuldades. Vamos lá. Para os equatorianos, primeiro que não tem grande torcida do Del Valle, fato. Segundo que é longe. Terceiro, que é caro também. Então tem essa situação toda. O São Paulo viabilizou a final dessa Sul-Americana. E tem essa procura intensa porque o time não ganha um título internacional há muito tempo e tudo mais. Esse tipo de viagem que a gente está divulgando da Outsider Tours é aquela mais garantida, porque você já está com ingresso para... então, você está lá no seu transfer, avião, transfer, ingresso e entra no estádio. Beleza. E paga por isso essa grana. Muita gente fez o quê? Quando o São Paulo botou o pé no final em Córdoba, começou a comprou a viagem de avião e esperou pela divulgação dos ingressos. E aí tem assim a questão da compra aqui dos ingressos. E aí tem troca no Morumbi pelo ingresso palpável para quem mora em São Paulo. Isso vai acontecer durante a semana toda. E a troca em Córdoba, para quem não é de São Paulo e está indo de outros lugares do país. O que a Conmebol divulgou é que no dia do jogo não terá troca de ingresso, até a véspera, como é normalmente nesses eventos. O que causaria grande transtorno, porque tem gente que vai chegar no dia do jogo. Então, tem toda uma situação. Nós vamos esmiuçar aqui a nossa promessa durante a semana que vem. Todos os dias, detalhes, dicas para o São Paulino que for a Córdoba. Certo? Perfeito. Então, é uma necessidade nossa aqui para dar um mínimo de informação mais palpável para o São Paulino que for a Córdoba e que já está pagando caro por isso. E, sim, a probabilidade de uma invasão São Paulina ela existe, mas tem uma série de percalços, distância, questão de ingresso, custo e tudo mais, para se caracterizar a tal invasão no sábado, dia 1º de outubro. Cara, tem gente que não mora em São Paulo, que é São Paulino, mas mora, sei lá, mora em Porto Alegre e é São Paulino. O cara vai ter que vir para São Paulo pegar o negócio, mas não dá para o cara vir. Aí o cara não lá, se ele for para Córdoba, tem que pegar um dia antes. Ou seja, é um nó que tem que ser resolvido. Uma possível solução que eu pensei aqui agora é o São Paulo montar uma barraca lá em Córdoba e levar esses ingressos lá e os caras poderem pegarem lá. O São Paulo fazer isso, sei lá. Isso, inclusive porque o São Paulo tem seus pacotes oficiais de venda e viagem, né? Então, passaporte. Então, pelo menos para a galera que for via São Paulo, tem que ter essa garantia lá da troca do bilhete. Chega lá, a gente entrega o bilhete para você. Isso. Para quem não mora em São Paulo, né? Tem que ter isso. Bom, Arnaldo, time contra o Avaí, hein? Já temos cheiro, ou pelo menos já voltaram a treinar, né? Porque eles descansaram 2 dias, ainda bem, né? Tava na hora de dar um descanso para a galera. Teve o respiro, o time voltou a treinar na quarta-feira. A ideia do Rogério é colocar contra o Avaí no domingo o time que provavelmente jogará contra o Del Valle no sábado, por conta do intervalo. Provavelmente vai ser o time base que vem atuando desde o Atlético Goianiense, aquela formação mais arriscada, com 2 zagueiros, um volante só, Patrick, Luciano e Caleri. O único jogador que não treinou na reapresentação com o elenco foi o Ferrarese, zagueiro que está com a seleção venezuelana na Áustria. Ele vai jogar pela data FIFA até terça, então ele vai se encontrar com a delegação já direto na Argentina, em Córdoba. E os detalhes, Tironi, é que alguns jogadores que estavam no refis já estão num processo. O Luan e André Anders, por exemplo, estão treinando normal. E o Arboleda voltou a treinar. A expectativa é que o Arboleda, até para passar num teste para a Copa do Mundo, ele possa estar à disposição do São Paulo
nas últimas partidas da temporada no Brasileiro, a recuperação dele tem sido... Ele já está no campo, correndo, saltando e tudo mais. O fato é que, Tirone, para Córdoba vai todo mundo. Quando tem uma final, vai o cara que está se recuperando, vai o cara... Então deve ir o Arboleda, deve ir o Luan, deve ir o André Anderson. Mas essas recuperações... Neves, exatamente. Essas recuperações de alguns, pelo menos, talvez para a reta final do Brasileiro, dependendo do qual o interesse do São Paulo, a necessidade do São Paulo, não para jogar em Córdoba, né? Córdoba vai ser basicamente o time do Avaí, o time que vem jogando, certo? Perfeito. Muito bem. Tá aí. Passamos a régua nos assuntos da semana.